Seja bem-vindo, Filho de Deus. Você não está sozinho nesta noite. Deus está aqui, ao seu lado, velando por cada detalhe da sua vida. Feche os olhos, respire fundo e entregue o peso do seu dia nas mãos do Pai. Esta é a sua hora de descanso, sua hora de paz, sua hora com Deus. Senhor, eu venho diante de Ti com um coração grato. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiro, pelo teto sobre minha cabeça, pela saúde de quem eu amo. Obrigado pelas batalhas que passaram, porque em todas elas Tu estiveste ao meu lado. Obrigado pelas bênçãos que ainda não chegaram, porque eu confio que estão a caminho. Eu sei que o Senhor está trabalhando em meu silêncio. Eu sei que o Senhor está preparando um futuro maior do que eu consigo imaginar. Por isso, esta noite, meu coração só quer dizer: obrigado, Pai. Senhor, eu quero agradecer pelas pessoas que o Senhor colocou ao meu lado. Obrigado pela minha família, mesmo com as imperfeições, mesmo com os desentendimentos que o dia às vezes traz. Obrigado, Pai, porque eles são um presente seu na minha vida. Obrigado pelos meus filhos, por cada abraço, por cada sorriso, por cada momento simples que muitas vezes eu passo rápido demais sem perceber o quanto é precioso. Guarda eles, Senhor. Vela sobre o sono deles esta noite. Que os anjos do Senhor os cerquem e que nenhum mal chegue perto deles. Obrigado pelo meu cônjuge, pelo meu companheiro, pela minha companheira de vida. Nos momentos em que a rotina pesa, nos momentos em que o cansaço fala mais alto, lembra a nós que o amor que o Senhor plantou é maior do que qualquer dificuldade. Obrigado pelos meus pais, pelos que ainda estão aqui e pelos que já partiram, que o Senhor os honre, porque por meio deles o Senhor me trouxe até aqui. E para aquele que esta noite está sozinho, que sente falta de alguém, que carrega no coração uma saudade que dói, Senhor, que essa pessoa sinta que o Senhor é presença, que o Senhor é companhia, que nunca, em nenhuma noite, ela está verdadeiramente sozinha. Senhor, obrigado pela saúde. Obrigado por este corpo que funciona, pelos pulmões que respiram, pelo coração que bate, pelas pernas que me sustentaram hoje. Às vezes eu reclamo do que não tenho e me esqueço de agradecer pelo que funciona. Perdoa-me, Pai, e obrigado. Para aquele que esta noite está enfrentando uma doença, que luta contra um diagnóstico difícil, que está com dor, que está com medo, eu declaro sobre essa vida a cura que vem do Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. Que essa pessoa adormeça esta noite não com o peso da doença, mas com a certeza de que está nas mãos do Deus que cura. Para aquele que cuida de alguém doente, que está cansado, que deu tudo o que tinha hoje, Senhor, renova as forças de quem cuida. Que amanhã eles acordem com um fôlego novo que só o Senhor pode dar. Senhor, obrigado pela provisão, obrigado pelo trabalho, pelo emprego que paga as contas, pelo negócio que o Senhor está sustentando, pela força para trabalhar mais um dia. Para aquele que está desempregado, que enviou currículos e não recebeu resposta, que tentou e as portas pareceram fechadas, Senhor, eu peço que o Senhor abra uma porta que nenhum homem pode fechar,
Que essa pessoa adormeça esta noite sem a angústia da incerteza, porque o Senhor que alimenta os pássaros do céu não vai abandonar um filho seu. Para aquele que está com dívidas, que faz as contas antes de dormir e o número assusta, Senhor, que o Senhor seja o administrador das finanças dessa família. Que o Senhor abra caminhos que a mente humana não consegue enxergar. Que amanhã traga uma solução que hoje ainda não apareceu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca deixou faltar o essencial. Às vezes foi justo, às vezes foi apertado, mas o Senhor sempre supriu. E por isso eu confio que vai continuar suprindo. Senhor, obrigado por ter me protegido hoje. Obrigado pelos acidentes que não aconteceram, pelo perigo que passou longe sem eu perceber, pela situação que poderia ter saído errada e o Senhor redirecionou. Eu não sei de tudo que o Senhor me livrou hoje, mas o Senhor sabe. E por tudo isso eu agradeço. Obrigado porque o Senhor enviou seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos, no trânsito, no trabalho, em casa, nas conversas difíceis, o Senhor esteve lá. Esta noite, Senhor, eu peço que o Senhor continue guardando. Guarda esta casa, guarda esta família, guarda este bairro, esta cidade. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere enquanto dormimos. Que o Senhor seja o guarda desta noite, porque o Senhor não cochila, não dorme, e os seus olhos nunca se afastam de nós. Senhor, esta noite meu coração está cheio de gratidão, não porque tudo está perfeito, não porque não há dores, não há desafios, não há perguntas sem resposta, mas porque eu aprendi, ou estou aprendendo, que o Senhor é fiel, que o Senhor nunca abandona, que por trás de cada silêncio do Senhor há um plano maior do que eu consigo ver. Por isso eu descanso. Por isso eu entrego esta noite nas suas mãos. Por isso eu digo, com toda a força do meu coração, obrigado, Pai. Agora vamos declarar juntos a proteção do Senhor sobre nossas vidas. Vamos ao Salmo 91, o escudo do Altíssimo. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo. É uma promessa viva, escrita para você, para esta noite, para exatamente aquilo que você está enfrentando. Cada versículo que você ouvir, receba como uma carta pessoal de Deus para a sua vida. Não ouça com a mente apenas. Ouça com o coração. Deixe cada palavra pousar dentro de você como uma semente de paz. Respire fundo. E vamos juntos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você tem um esconderijo, não um lugar físico, mas um lugar espiritual onde nenhuma tempestade chega, nenhum medo penetra, nenhuma voz de acusação entra. Esse lugar é Deus, e esta noite você está lá. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa ter todas as respostas. Você está à sombra do Onipotente, e à sombra dele você descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Diga comigo no silêncio do seu coração: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, eu confio em Ti. Essa declaração tem poder.
Quando você diz que Deus é o seu refúgio, você está fechando a porta para o medo. Quando você diz que confia nele, você está abrindo a janela para a paz. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas te abrigarás. Pense nisso por um momento. O Deus que criou o universo, que colocou as estrelas no lugar, que definiu os limites dos oceanos, esse mesmo Deus te cobre com as suas asas esta noite. Como uma mãe que cobre o filho com um cobertor e diz: "Você está seguro", Deus está dizendo isso para você agora. Você está seguro. Você está coberto. Nenhuma armadilha preparada contra você vai funcionar. Não te assombrarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O terror noturno. Sabe aquele pensamento que vem quando a casa fica em silêncio? Aquela preocupação que aparece exatamente quando você deita e tenta descansar? Aquele medo sem nome que aperta o peito no escuro? Deus está dizendo para você esta noite: não. Não a esse terror, não a essa ansiedade, não a esse medo. Você não precisa ter medo do que acontece na escuridão, porque a escuridão não existe para Deus. Para Ele, a noite brilha como o dia, e os seus olhos estão sobre você agora. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você vai ver coisas difíceis ao seu redor. Vai ver pessoas passando por provações. Vai ver o mundo com suas notícias pesadas, suas instabilidades, seus medos coletivos. Mas a palavra de Deus diz que o que derruba outros não vai chegar até você. Não porque você é melhor, mas porque você está debaixo da proteção do Altíssimo, porque você escolheu habitar nesse esconderijo, porque você veio até aqui esta noite para se aproximar de Deus. E isso faz toda a diferença. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Fizeste o Altíssimo a tua habitação. Não te sobrevirá nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda, à sua casa, a este quarto onde você está agora. Declare comigo: nenhum mal vai entrar nesta casa esta noite. Nenhuma praga vai chegar perto de quem eu amo. Esta casa está coberta pelo sangue de Jesus. Essa declaração tem autoridade espiritual. Quando um filho de Deus fala, os céus ouvem. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não está sozinho nesta noite. Há anjos, mensageiros de Deus, que receberam ordens específicas a seu respeito. Ordens para te guardar, para velar sobre você enquanto você dorme, para manter afastado tudo aquilo que não deve chegar até você. Você tem proteção sobrenatural esta noite. Descanse sabendo disso. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Nas mãos dos anjos. Pense na delicadeza dessa imagem. Não jogados no chão, não deixados à própria sorte. Sustentados. Nas mãos. Assim, Deus cuida de você. Com delicadeza, com atenção, com cuidado de pai. Cada passo seu é sustentado. Cada tropeço seu é amparado. Você não vai cair além do que Deus permite. E mesmo quando cai, as mãos dele estão lá para te levantar. Pisarás o leão e a víbora, calcarás aos pés o leãozinho e o dragão. Tudo aquilo que rugiu contra você este ano, tudo aquilo que tentou te paralisar, te derrubar, te fazer desistir, está sob seus pés, não pelo seu próprio poder, mas pela autoridade que Deus te deu como filho seu. Você é mais do que vencedor. Não vai ser, você já é.
Agora é Deus quem fala. Ouça o que o Senhor diz sobre você. Pois ele me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Você o amou. Mesmo imperfeito, mesmo com falhas, mesmo nos dias em que a fé vacilou, você o amou. E isso é suficiente para ele agir em seu favor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Cada vez que você orou e pareceu que o céu estava fechado, Deus estava ouvindo. Cada lágrima que caiu no silêncio do seu quarto, Deus viu. Cada vez que você disse, Senhor, me ajuda, mesmo sem saber se haveria resposta, a resposta já estava a caminho. Fartá-lo-ei de longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus não termina a história aqui. O melhor ainda está por vir. Dias longos, dias bons, dias que vão fazer sentido de tudo que pareceu não ter sentido. O Salmo 91 não é uma fórmula mágica, é uma declaração de relacionamento, é você dizendo para Deus, eu escolho habitar perto de ti, e é Deus respondendo, então eu cuido de tudo o mais. Esta noite, você fez essa escolha. Você veio até aqui, buscou a presença de Deus, abriu o coração para a palavra, e Deus honra isso. Então deixa eu te fazer uma pergunta antes de seguirmos. O que você está carregando esta noite que ainda não entregou a Deus? Qual é o peso que você trouxe para a cama, aquela preocupação que você sabe que não vai resolver sozinho? Você não precisa me responder, mas responde a Deus. No silêncio do seu coração, agora entrega isso para Ele. Muito bem, agora esse peso não é mais seu, é de Deus. E Deus é grande o suficiente para carregar tudo aquilo que você não consegue. Vamos continuar. O próximo momento desta oração é o mais íntimo de todos. Vamos convidar o Espírito Santo para entrar nesta noite, no seu quarto, no seu coração, nos seus sonhos. Espírito Santo, eu te convido para este momento, não como um ritual, não como uma obrigação religiosa, mas como alguém que genuinamente precisa de ti. Entra neste quarto, entra neste silêncio, entra no espaço entre os meus pensamentos, naquele lugar onde as palavras acabam e só resta o que é real. Tu conheces este coração melhor do que eu mesmo o conheço. Tu viste o dia que passou, cada momento, cada sentimento, cada coisa que eu disse e as que eu guardei. Tu sabes o que me alegrou e o que me pesou. Tu sabes o que eu estou tentando não pensar agora. E mesmo assim, tu vens. Mesmo assim, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, esta noite eu preciso ser honesto contigo. Tem dias em que a fé parece fácil, dias em que eu acordo com certeza, com força, com vontade de louvar. Mas tem outros dias, como alguns que passaram recentemente, em que o cansaço é mais alto do que a fé, em que as perguntas são mais numerosas do que as respostas, em que eu oro e sinto que minha própria voz some antes de chegar ao céu. E sinto que minha própria voz some antes de chegar ao céu. Se você está passando por um desses dias, saiba que não está sozinho. Os maiores homens e mulheres da Bíblia também passaram por isso. Davi escreveu salmos de desespero. Elias pediu para morrer debaixo de uma árvore.
João Batista, na prisão, mandou perguntar se Jesus era mesmo o que dizia ser. E em todos esses momentos, Deus não abandonou. Deus apareceu, às vezes com vento, fogo e terremoto, às vezes com uma voz mansa e delicada. Espírito Santo, aparece hoje com o que eu preciso, não necessariamente com o que eu pedi, mas com o que tu sabes que vai me transformar. Espírito Santo, eu te entrego as minhas preocupações. Entrego a preocupação com o dinheiro, essa conta que vence, essa dívida que pesa, esse mês que parece não fechar. Eu sei que tu és o Senhor da provisão. Eu sei que a terra é do Senhor e tudo o que nela há. Então eu solto isso agora. Não porque o problema sumiu, mas porque eu escolho confiar que tu és maior do que ele. Entrego a preocupação com o futuro, esse caminho que não consigo enxergar, essa decisão que preciso tomar e não sei como, essa sensação de que o tempo está passando e eu ainda não cheguei onde deveria estar. Espírito Santo, tu conheces o fim desde o princípio, tu já estás no meu amanhã, e ele está bem. Entrego a preocupação com as pessoas que eu amo, aquele filho que está se afastando, aquele familiar que está doente, aquele amigo que está perdido, aquele relacionamento que está frágil. Eu não consigo salvar ninguém com as minhas próprias forças, mas tu podes fazer o que eu não consigo. Então eu confio essas pessoas nas tuas mãos, que são maiores e mais capazes do que as minhas. Espírito Santo, eu te entrego as minhas mágoas. Tem feridas que eu carrego há muito tempo, palavras que alguém disse e que ficaram, traições que eu disse, que perdoei, mas que ainda doem quando lembro, decepções com pessoas que eu amei e que não corresponderam, momentos em que eu me senti invisível, descartado, insuficiente. Espírito Santo, tu és o Consolador. Esse é o teu nome, Paráclitos, aquele que é chamado para ficar ao lado. Fica ao meu lado agora, nessa dor que às vezes eu nem sei nomear, nessa saudade que aperta sem avisar, nessa solidão que aparece mesmo quando estou rodeado de pessoas. Cura o que precisa ser curado, liberta o que precisa ser libertado e me dá a graça de perdoar, não porque a pessoa merece, mas porque eu mereço ser livre. Espírito Santo, eu te entrego os meus medos. O medo de não ser suficiente, de falhar como pai, como mãe, como filho, como profissional, como pessoa. O medo de que as coisas boas não durem, de que, quando a vida está boa, algo vai aparecer para estragar. O medo do que as pessoas pensam, esse peso invisível de precisar sempre parecer forte, sempre ter as respostas, nunca mostrar fraqueza. O medo do futuro, do que pode acontecer, do que pode mudar, do que pode ser perdido. Espírito Santo, a palavra diz que o perfeito amor lança fora o temor. Então eu peço amor esta noite. Não coragem fabricada, mas o amor de Deus que, quando entra de verdade, faz o medo ir embora naturalmente. Que eu adormeça esta noite não travado pelo medo, mas solto na certeza de que estou nas mãos de alguém que nunca erra. Agora eu vou pedir algo diferente. Não vou orar por mais um minuto. Vou só ficar quieto. E você também pode ficar. Porque às vezes a coisa mais espiritual que podemos fazer não é falar mais, é calar e deixar Deus falar. Então agora, por um momento, apenas respira, apenas existe.
Apenas deixa o Espírito Santo fazer o que só Ele sabe fazer. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigado por teres vindo. Porque tu sempre vens quando somos chamados com sinceridade. Agora eu quero receber. Recebo a tua paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, que não some quando as notícias são ruins, que não precisa de tudo resolvido para existir. Recebo o teu descanso. Não apenas físico, mas o descanso da alma. O descanso de quem parou de tentar controlar tudo. O descanso de quem entendeu que tem um Pai cuidando. Recebo a tua presença nos meus sonhos esta noite. Que enquanto meu corpo dorme, meu espírito esteja com o teu espírito. Que se o Senhor quiser falar comigo esta noite, eu ouça. Que se o Senhor quiser me mostrar algo, eu veja. Que eu acorde amanhã diferente de como estou agora, mais leve, mais inteiro, mais próximo de ti. Esta noite eu não durmo sozinho. O Espírito Santo está aqui. Os anjos do Senhor estão posicionados. A palavra de Deus declarada ainda ecoa nestas paredes. Eu não preciso ter medo do escuro, porque o Deus da luz está comigo. Eu não preciso resolver nada agora, porque entreguei tudo em mãos que são infinitamente mais capazes que as minhas. Eu não preciso mais lutar esta noite. A batalha pertence ao Senhor. Então eu deito, eu fecho os olhos e eu confio. Antes de encerrarmos esta oração, vamos terminar da forma que Jesus mesmo nos ensinou, com as palavras mais poderosas que um filho pode dizer ao Pai. Vamos terminar nossa oração desta noite com as palavras que o próprio Jesus nos ensinou. Quando os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ele poderia ter dado uma oração longa, complexa, cheia de termos teológicos, mas ele deu isso, simples, direto, profundo. O Pai Nosso não é uma oração para ser recitada com pressa antes de dormir. É uma declaração de identidade. É você lembrando quem você é, quem é o seu Pai e qual é a relação entre vocês. Então esta noite vamos fazer diferente. Vamos ir linha por linha, devagar, deixando cada palavra pousar. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Pai, essa primeira palavra já muda tudo. Você não está orando para um Deus distante e indiferente. Você está falando com um Pai, e não um Pai humano, com limitações, com cansaço, com dias ruins. Um Pai perfeito, um Pai que nunca dorme. Um Pai que nunca se distrai de você. Nosso, porque você não está sozinho nessa fé. Neste exato momento, milhares de pessoas ao redor do mundo estão orando, estão buscando, estão se aproximando do mesmo Pai. Você faz parte de uma família enorme, uma família espiritual que atravessa continentes e gerações, que estás nos céus, acima de tudo. Acima do seu problema, acima da sua dívida, acima do diagnóstico,
acima do relacionamento difícil, acima de qualquer coisa que esta semana tentou te fazer sentir que não havia saída. O Pai está nos céus, e dos céus tudo parece diferente. Santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar qualquer necessidade, Jesus nos ensinou a honrar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Em meio ao caos da minha vida, o teu nome é santo. Em meio às contas que não fecham, o teu nome é santo. Em meio à doença, ao medo, à incerteza, o teu nome é santo. Em meio a esta noite, com tudo que ela carrega, o teu nome é santo. Quando eu coloco o nome de Deus acima de todos os meus problemas, algo muda dentro de mim. Os problemas não somem, mas eles encontram o seu tamanho real diante de um Deus que é maior do que todos eles juntos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tua vontade, Pai, não a minha. Essa é a oração mais corajosa que existe, porque entregar a vontade de Deus significa confiar mesmo quando não entendo. Significa dizer sim mesmo quando o caminho não faz sentido ainda. Significa acreditar que o plano de Deus é melhor do que o meu plano, mesmo quando o meu plano parecia tão bom. Seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, nos meus relacionamentos, nesta noite, neste sono, no amanhã que ainda não chegou, assim na terra, nesta realidade concreta onde eu vivo, como no céu, onde tudo é perfeito, onde não há falta, onde não há dor. Que o céu invada a minha terra esta noite. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cada dia. Deus não prometeu provisão para o ano todo de uma vez. Prometeu para hoje. E sabe o que isso significa? Que amanhã você vai precisar confiar de novo. E depois de amanhã, de novo. E Deus vai suprir de novo. Não é uma falha no sistema, é o design do relacionamento. Deus quer que você volte todos os dias, porque é na dependência diária que o relacionamento se aprofunda. Então esta noite eu agradeço pelo pão de hoje, pelo que supriu, pelo que foi suficiente, e já antecipo o obrigado pelo pão de amanhã, que ainda não chegou, mas que já está garantido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa linha tem duas partes, e as duas são igualmente importantes. Perdoai as nossas dívidas. Senhor, eu preciso do teu perdão. Pelos erros de hoje, as palavras que não deveria ter dito, os pensamentos que deixei entrar, as coisas que fiz e as que deixei de fazer. Eu não vim até aqui porque sou perfeito. Vim porque sei que o teu perdão é real, é completo, é gratuito. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E agora a parte difícil. Tem alguém que te deve um pedido de desculpas que nunca veio? Tem alguém que te magoou e ainda não reconheceu? Tem uma situação que você revive na memória e que ainda dói? Esta noite, no silêncio do seu coração, escolha perdoar. Não porque a pessoa merece, não porque o que aconteceu foi justo, mas porque você merece dormir em paz, porque o perdão liberta primeiro quem perdoa. Solte, deixa ir, entrega para Deus e durma livre. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
enquanto eu durmo esta noite, guarda minha mente. Guarda dos pensamentos que não são de ti. Guarda dos sonhos que perturbam. Guarda das vozes que mentem sobre quem eu sou e sobre o que Deus pensa de mim. Livra-me do mal visível e do invisível, do mal que eu conheço e do que ainda não percebi. Que esta noite seja um tempo sagrado, protegido, guardado, selado pelo teu Espírito. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, não do presidente, não do mercado financeiro, não da doença, não do medo. Teu é o poder, não o poder das circunstâncias que tentaram me derrubar este ano. Tua é a glória, no final de tudo, de toda a história, de toda a provação, de todo o processo. A glória é tua, para sempre. Amém. Antes de eu te deixar descansar, deixa eu falar uma coisa sobre você. Você chegou até o fim desta oração. Isso não é pouca coisa. Em um mundo que oferece 1000 distrações, você escolheu estar aqui, escolheu buscar a Deus, escolheu terminar o dia na presença do Pai. E Deus viu isso. Deus sempre vê. Agora recebe esta bênção. Que o Senhor te abençoe, a você e a cada pessoa que você ama. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você esta noite. Que você sinta, mesmo dormindo, que não está sozinho. Que o Senhor guarde o seu sono. Que nenhum pesadelo perturbe. Que nenhuma ansiedade roube o seu descanso. Que nenhum pensamento pesado sobreviva à paz do Espírito Santo neste quarto. Que você acorde amanhã renovado, com força que você não sabia que tinha, com uma perspectiva diferente sobre aquilo que parecia impossível, com a certeza de que Deus trabalhou enquanto você dormia. Deus não terminou a sua história. O melhor capítulo ainda está sendo escrito, e amanhã você vai virar mais uma página. Durma em paz, filho de Deus. Durma em paz, filha de Deus. O Pai está de guarda esta noite, e Ele nunca dorme. Boa noite.
Agora é a hora de descansar. Não há mais nada que você precise fazer. Não há mais nada que você precise dizer. Você já orou, você já entregou, você já declarou. Deixa a música te levar. Deixa o Espírito Santo continuar fazendo o que só Ele sabe fazer, mesmo enquanto você dorme. Boa noite.
Você está guardado. O Senhor está de guarda esta noite. Descanse.
Que o Espírito Santo renove cada célula do seu corpo enquanto você dorme. Que amanhã você acorde diferente, mais leve, mais inteiro, mais cheio de Deus.
Deus está trabalhando agora, neste silêncio, nos bastidores da sua vida. Ele está movendo o que precisa ser movido, preparando o que ainda não chegou, curando o que ainda dói. Você não precisa fazer nada, só descansar. O Senhor te ama.
Não pelo que você fez hoje, não pelo que você vai fazer amanhã. Ele te ama porque você é filho seu, e isso nunca muda. Durma em paz. Obrigado por ter passado esta noite na presença de Deus. Que amanhã seja um novo começo. Que a paz que você sentiu aqui permaneça com você ao acordar. Se este momento te abençoou, compartilha com alguém que também precisa dormir em paz esta noite. Nos encontramos amanhã. Luz sagrada, o sussurro do divino em tua alma.